Olá, estamos de volta com o D da Questão, hoje dia 22 de agosto, e vamos passear pela memória do Sérgio Rezer. Sérgio, como vai? Tudo bem? Bom dia, Deda. Eu, graças a Deus, estou firme ainda. Tá firme. Não sim. se sabe até quando, mas estou. Graças a Deus, estou bem. Bom, mas isso vale para qualquer um, né? O mistério da vida é esse, isso que é bom, não saber de nada. Sérgio, a gente amanheceu hoje aí com a notícia aí da partida da esposa do Dr. João Câncio. O que você lembra do Dr. João Câncio? O que você lembra de toda essa gente aí? Olha, Dr. João Câncio era um médico aqui de Sorocaba. Bom, só explicando, família né, sorocabana também. que o João Câncio morreu em 2019, hoje foi a esposa a dele. esposa dele, Ana Maria. Olha, eu me lembro da primeira residência com o Dr. João Câncio. Casou, entende, que veio com a dona Ana Maria, ela era uma mulher, eu acho que uma das mulheres mais bonitas de Sorocaba do seu tempo. Elegante, né? Elegante. E eles vieram morar na esquina da Brigadeiro Tobias com a Dom Pedro II. Tem um sobradinho ali, entende? A vida da cidade estava ali. Sorocaba era Lago do Rosário, Lago do Canhão, Álvaro Soares, não preciso nem falar da Rua 15, a própria Brigadeiro Tobias, que ela ia lá até a Vila Amélia, tudo lá. Entende? Então, as famílias, o que a gente vai lembrar de nomes? Não é? Família Vei. Né? O seu João Vei, que é rua, ele morava na Rua Doutor Braguinha. O Otto Vei era sobrinho do seu João Wagner Vei. Né? Otto Vei Neto. Né? Morava onde? Ele casou-se com a filha do Crespo, né? Do seu João Crespo, e morava na Rua Brigadeiro. O seu João Crespo morava na o Otto também. Mais para cá tinha como é mais uma outra família, já vou lembrar já o nome. Tá? Então você ia, por exemplo, você não sabia que a loja Renner, o pai da Yara Bernarda era um dos donos da loja Renner ali na Rua 15, esquina Brigadeiro Tobias. Mais para baixo, onde hoje é o Banco do Brasil, em frente, ali era a casa do bispo. Entende? A vida estava... a vida de Sorocaba era, você vê, quem que vai na praça hoje? Coronel Fernando Prestes. O Lago do Rosário. As minhas irmãs eram pequenas, eu também, eu morava ali, quando meus pais vieram de Salto ali, porque eu nasci em Salto, nós viemos para cá, porque a família toda aqui, né, os irmãos do meu pai, da minha mãe, tudo, naquela rua, aquela travessinha do Colégio Santo Escolástico, nós morávamos ali. Quem que morava ali? Doutor Elvídio Rosa, filhos do doutor Elvídio Rosa, entende? Mais para baixo, depois que construíram algumas casinhas ali e tudo, né? São Nelson Fonseca, irmão do Arthur Fonseca, morava ali embaixo. Né? E o pai do Vicente Costa, seu Manuel da Costa Pereira, que tinha uma indústria de calcário em Salto de Pirapora, morava ali embaixo. Eu me lembro perfeitamente, ele era um homem que tinha posse, ele andava a pé, ele subia, ele era português, ele subia aquela subidinha da rua Padre José Manuel, ali, né, subia a pé. Era uma coisa, a gente lembra disso, saudade? Não é saudade, é lógico, houve a evolução, o crescimento da cidade, mas você não tem... Hoje, quando eu li o falecimento da dona Ana Maria, né, depois eles vieram morar na Rua Goiás, em frente à casa dos meus pais. Os filhos do João Câncio, tudo, eram amigos dos meus sobrinhos ali, tudo, a gente via isso aí, né? Essa era a Sorocaba. Agora, Sérgio, você está lembrando das famílias, né, e uma característica que eu acho que se mantém ainda hoje é o quanto Sorocaba é acolhedora para quem vem de fora, né?
Seu pai é imigrante, você está falando dessa família de portugueses, outras pessoas que vieram de outras cidades, quer dizer, ao longo do... Italianos. Italianos. Seu Matarazzo, quando veio da Itália, ele veio morar em Sorocaba, porque ele era compadre daquele senhor que tem a rua, como é que chama aquela rua? Comendador Pereira Inácio. Não. Os Matarazzo, o velho, o primeiro que veio embora, ele era compadre. Tem uma rua que sai da... Como é aquela rua que vai lá pro... Caramba, que vai para a igreja... Passa em frente à faculdade de Direito. Sei, a Barão do Tatuí ali? Não, Barão do Tatuí é outra rua. Ali é Barão do Tatuí, isso mesmo, Barão do Tatuí, que desce, tem a igreja João de Camargo. do João de Camargo ali, entende? Então, tem uma rua que sai bem em frente, no primeiro quarteirão da Barão do Tatuí. Era o amigo do... Era compadre da mesma cidade, compadre do Matarazzo. E o Matarazzo veio para Sorocaba, ele Matarazzo morou na esquina da Miranda Azevedo com a Rua da Penha. Olha só. Depois que ele já veio, ele já era uma pessoa que queria mesmo crescer, desenvolver, ele já tinha patrimônio, era uma pessoa... Né? Capitão Grandino. Capitão Grandino. Eu conheci o Capitão Grandino ainda em vida, quando ele ainda... Entende? Então, essas coisas, Sorocaba mudou, barbaridade. Então, você não... Os nomes que você vê hoje, né? Eu vou comentar por que o Sorocaba, o Ipanema Clube foi fundado. A gente frequentava 2 clubes aqui. Os italianos frequentavam mais o círculo italiano, tá? Mas eu frequentava o Sorocaba Clube Recreativo, a tradição de família, aquelas coisas, né, clube. Então, o Dr. Mário Inglês de Souza presidiu o Sorocaba Clube. E na presidência dele, do Sorocaba Clube, sabe, quem era secretário, tesoureiro, o Olavo Schmelpfeng, toda essa turma aí, né? Então, tem outros nomes que eu não estou me lembrando agora, mas aí o doutor Mário Inglês aumentou o valor da mensalidade do Sorocaba Clube. Nossa Senhora, eu me lembro da Assembleia, eu era rapaz, tudo, mas fui na Assembleia para assistir, ver o que crucificaram ele por causa de aumentar a mensalidade do clube, para sustentar o clube. Aí, o que Mário Inglês de Souza, o Olavo Pinho Schmelpfeng, o Bruni, mais algumas outras, o Ofir Mastrandea, resolveram fundar o Ipanema Clube. Um protesto. A Assembleia de Fundação do Ipanema Clube foi na Câmara Municipal de Sorocaba, que ficava ali na rua 15 de Novembro, em cima, no último andar do Palacete José Miguel. Eu participei dessa reunião, o Domingos Oref estava lá também, eu me lembro disso. Enfim, pessoas da chamada Sociedade Sorocabana. Aí compraram o terreno que era da igreja, do seminário. Ali no buraco. Quando eu estudei no Ginásio do Estado, a loja do meu pai, a concessionária, ficava na 7 com Miranda Azevedo. A gente saía da escola, do ginásio, para ir embora para casa, passava... No buracão. No buracão, era o buracão lá. Atrás do seminário. Atrás era ao lado do seminário. Onde hoje está o clube. Isso, onde está hoje o Ipanema Clube. Aí compraram o terreno e venderam os títulos para fazer o clube. Eu fiz parte da primeira diretoria como tesoureiro. O Ofir Mastrandé era o Dr. Mário Inglês de Souza, que presidiu, o Ofir foi um dos diretores, João Lira. Então, era essa... Você tinha quantos anos? Eu era recém-casado, estava com 30 anos por aí. Eu morava ainda na Rua Amazonas, esquina com a Rua Pará.
Mas você, nesse período, você já era um empreendedor, né? Sim, eu já trabalhava, né? O meu pai, ele se estabeleceu em Sorocaba, primeiro, ele e o irmão dele, com casa de couros, indústria de calçados, entende? Para você ter uma ideia, onde é que era a indústria de calçados? Rua Cesário Mota, quase que ao lado do Mosteiro de São Bento ali. Olha só. Ó, o meu pai morava ali na Rua 13 de Maio, né? O primeiro casamento dele, depois a esposa faleceu. Aí depois, quando ele casou com a minha mãe, nós fomos morar em Salto, papai comprou um curtume lá em Salto. Nós voltamos de Salto em 1944. Aí papai, naquele tempo a gente falava, dava dinheiro a juro, entende? E era uma coisa que depois, qualquer hora dessa, a gente comenta aqui, é uma coisa que hoje não funciona mais, mas naquele tempo tinha corretores e tinha pessoas que faziam empréstimo de dinheiro. Normal. Como se fosse um banco. Né? E em 1946, papai foi nomeado pela Brasmotor como concessionário dos produtos Chrysler. Era Fargo, caminhão Fargo, automóveis Plymouth e Chrysler. Entende? Na rua Miranda Azevedo, esquina com Rua 7. Ali... Tem lá o posto de gasolina, até hoje está lá. Ali na... Agora... Então, através dessa, vamos dizer, dessa ligação, né, eu sempre já comecei desde menino, né, já gostava do assunto e eu continuei junto com meu pai. Isso que eu ia te falar, quer dizer, as pessoas, né, até por uma tradição brasileira, as pessoas vão trabalhar. Elas vão ser empregadas, né? A gente tem uma tradição pequena de empreendedores, né? No geral, os empreendedores são filhos de quem já foi empreendedor. O que eu queria perguntar para você é o seguinte: o trabalhador, ele fica amigo do trabalhador, vai junto, tem uma vida junto, frequenta junto. Do empreendedor, como que é? Olha, você está abrindo para mim uma memória que eu vou agora aproveitar e falar com ela. Quem que eram os concessionários de veículos em Sorocaba? Família Mencassi, tinha Chevrolet. Aonde? Na Avenida São Paulo. Era um predinho que tinha em frente, ali tem os postos de gasolina, que foram... Um predinho começou ali. Depois cresceu, foi lá para essa outra que ficou maior. Não é? Era a Companhia Mencassi de Automóveis. Tá bom. Quem que eram os outros concessionários? Os irmãos Notari. Os irmãos Notari eram Ford. Era Humberto Notari e o Mário Notari. E o sobrinho deles, que era o Fernando Notari Gonçalves, ele era o contador da empresa. E onde eles se estabeleceram com a Ford? Rua 7 de Setembro, esquina com a Professor Toledo. Eu acho que a que sobe é Professor Toledo. Tá? Até hoje tem os prédios lá. Que era... Tem também o senhor José Maria Alcoleia. Ele pegou a representação de uma marca que hoje não existe mais, chamava-se Nash, N-A-S-H, Nash. Eram carros grandes, espaçosos, tudo. Aonde era? Em frente à casa dele, ali na Rua 7 de Setembro, né? Esquina com a Professor Toledo, ali por ali. Tá? Quais eram os outros? O seu Gustavo Monteiro Filho. Seu Gustavo Monteiro Filho ele começou na rua, olha só, concessionária, oficina, tudo, onde hoje é o Banco Bradesco na rua São Bento, esquina com a Nogueira Martins. Seu G. Monteiro. Depois ele construiu lá no início. Cinema, né? Peraí, chegamos lá. Não foi cinema. Depois, ali era uma oficina mecânica. O prédio pertencia aos irmãos Nicolau e Antônio Afonso Archila, que depois se transformaram em concessionários de caminhões e automóveis de Soto. Ali. E o seu G. Monteiro construiu uma oficina, um prédio de recepção de peças no início da General Carneiros,
Quando você sobe a General Carneiro, tem o Banco Itaú. Na primeira esquina que tem ali, tem o prédio até hoje do seu G. Monteiro. Né? Eu falei do Nicolau e do Antônio Afonso, que ficaram de Soto. Depois, como o prédio era deles, eles colocaram a concessionária de Soto ali na esquina, olha só, esquina da Rua Nogueira, ao lado do Cine, aliás, não era Cine São José, na esquina era a farmácia do seu Baiar de Nóbrega de Almeida. O Cine São José era ao lado da farmácia, que depois ficou tudo Cine São José. E na outra, onde é o Bradesco, que era o Cine São Bento. Então, eu já esqueci de alguma coisa. O seu Urbina. O seu Urbina, que tinha ali no Largo do Canhão, ele tinha uma concessionária Dodge. Entende? Urbina era o sobrenome dele, o primeiro nome eu não estou me lembrando, era ali. Então, olha, você vê a história do Sorocaba nessa área da indústria automobilística. Isso entendeu? Tudo nos anos 50 para 60. O Notário era antes da guerra. Antes da guerra. O G. Monteiro o Gustavo Monteiro Filho era antes da guerra. O Mencassi era antes da guerra. Depois da guerra, eu falei, dos notários eram todos usados. Depois da guerra é que vieram o senhor Abrão Reza, o senhor Nicolau Archila Galan, né? o senhor Urbina, né? O senhor o José Maria Alcoleia, entendeu? Tinha comprador para tudo. Não, era muito menor do que era hoje. Pelo amor de Deus. Hoje você fabrica 1 milhão de automóveis por ano aqui no Brasil, mais de 1 milhão aqui no Brasil por ano, né? E naquele tempo era tudo importado, não era fabricado aqui. Entende? Olha a coisa gozada, que eu me lembro, o seu Zé Maria Alcoleia, ele foi concessionário do Ford inglês. Olha só, tem o Ford que era americano, que era os notários, e o seu Zé Maria era o Ford inglês. Era o Anglia e o Prefect. Era produto Ford fabricado na Inglaterra. Eram carros pequenos. Mas não é aquele que a gente vê nos filmes, que são os táxis lá da Inglaterra? Não. Aquele era outra coisa. Aquele era maior. O táxi na Inglaterra, ele era Ford também. Só que são maiores. Esse era outro eles modelo. São um pouco mais. Esse era menor, era um carro pequeno. Agora, Sérgio, fala dessa questão. Você fala sempre dos clubes, né, seus amigos e tal. Mas quando você vai empreender, é diferente de quando você é um empregado, né? O empregado, o outro é igual, tal. O empreendedor, ele é mais, vamos dizer, fica mais sozinho, né? Olha, eu vou falar dos irmãos Archila. Quem eram os irmãos Archila? Só para você ver, a mãe deles, Dona Carmen Galan Archila. Sabe onde ela morava, a casa dela? Não é esquina. Tinha a esquina da Rua da Penha com a Padre Luiz. E tinha uma casa branca, com área, com coisas, tudo. Eles moravam ali. Quem era o marido dela, que faleceu prematuramente, pai do Nicolau e do Antônio Afonso, e da esposa do Nino Guerra. Entende? Ele trabalhava... Naquele tempo a gente falava secos e molhados. Olha que expressão que não existe mais. O que era? Hoje tá tudo embalado. Armazém de secos e molhados. O que era? Feijão, arroz, não sei o quê. E o que eram os molhados? Azeite, vinho, vinagre, secos e molhados. Hoje vem tudo embalado. Hoje não tem mais seco e molhado. Os costumes completamente diferentes. O mercado municipal, né, eu me lembro que a gente entrava. No mercado municipal tinha armazém da Dona Paca. Dona Paca. Tem até hoje. Não? Quem era a Dona Paca? Quem era a Dona Paca? Alquezar. É. O primeiro nome dela
Porque Paca é apelido. Em espanhol tem um nome que o pessoal chama, Paco, ou é Paco, Francisco. Francisca. Francisca, a Paca. Dona Francisca Alquezar, conhecida como Dona Paca. É isso aí. Ela era mãe do João Alquezar, do Orlando Alquezar, e tinha um outro que eu não estou lembrado, e mãe da esposa do Nicolau Archila Galan. Tá bom? E ela, José Alquezar é que toca até hoje lá, chama Paca ainda. Tem um armazém ainda? Tem, mas olha aqui. A gente, olha, eu acompanhava meu pai, porque o libanês é, né, um povo que cuida bem da família, da casa e tudo. Não é a mulher que sai fazer compra, não. Era ele, meu pai saía e eu ia junto com ele, era menino, tudo. Então a gente fazia tudo. Os Galhardi tinham açougue. Mauro Galhardi tinha açougue lá, o Mauro Galhardi, o velho. Família Gagliardi. Parentes do Flávio Gagliardi, que tinha escola de música, plástico, do Ciências e Letras, essa turma toda. E o Mauro Gagliardi, o pai, tinha o pai do Zé Gagliardi também, que tinha também açougue. Você vê que a gente conhecia todo mundo, as pessoas, isso que você... quem que era José Moreno Pintor? O Francisco Pintor Moreno. Tinha um armazém na esquina da rua Padre Luiz com o Largo Nicolau Scarpa. Todo mundo ali. Tinha um armazém ali. Sérgio... E embaixo do mercado tinha lá também uma japonesada lá que trabalhava com banana, trabalhava com hortifruti, né? Hortifruti, essa coisa toda. Essa era a Sorocaba daquele tempo. A Tereza está lá ainda, até hoje. Tá? Olha, você acredita que meu pai, ele tinha loja, a concessionária era Miranda Azevedo, esquina da rua 7 de Setembro, por ali. Só para você ter uma ideia como eram os costumes, na hora do almoço, papai descia a pé. Ele tinha carro. A gente ia a pé, descia a rua 7, pegava um trechinho da Barão, Monsenhor João Soares ia no Largo do Rosário, que é onde a gente morava. Ia a pé. Hoje nem pensar. Caminhões passavam na Álvaro Soares, na 7 de Setembro. Não tinha variante Raposo Tavares, nada. Entende? Eles não subiam a Rua 15 porque tinha um subidão, então eles viravam pela Souza Pereira, pegavam a Álvaro Soares, né? Que na Álvaro Soares passava o bonde. Quantas vezes eu não fui de bonde para o ginásio? Sérgio, você... Meu pai não levava a gente na escola, que nem hoje. Tinha que pegar, ou pegava o ônibus, ou pegava o bonde. Entende? No Largo do Rosário. Você está lembrando aí das pessoas que se estabeleceram antes e depois da guerra, você menino indo com seu pai no mercado. Em 45 você tinha 8 anos de idade, né? 8 anos. 45 a gente, estamos aqui no mês de agosto, foi o fim da guerra com os dois fenômenos, né? Que foi a bomba nuclear sobre Hiroshima e sobre Nagasaki. Naquele momento... foi possível quem estava vivendo aquele momento sabia que aquilo tinha sido o desastre que hoje não, sabe tem por essa quê? impressão também, porque você não tinha televisão. A imprensa noticiava as coisas que, lógico que a gente, vamos dizer, os comentários da imprensa, as coisas, e a gente ouvia rádio. Não era televisão. Você ligava o rádio em casa e o rádio dava as notícias. A televisão só veio a partir de 1950. Por aí, depois que você popularizou em 70. Por aí. Então, eu me lembro perfeitamente no fim da Segunda Guerra Mundial. Mas essa coisa Sorocaba, inclusive, comemorou bastante, porque muitos rapazes de Sorocaba foram servir a Força Expedicionária. Inclusive, eu me lembro bem da família do seu Caetano Martins. Um dos filhos do seu Caetano Martins, que é até pai do Mário, que é casado com a minha sobrinha, ele foi para a Itália, na FEB.
De Sorocaba foram muitos rapazes, foram convocados e foram. Daqui iam para Santos, lá em Santos faziam o treinamento, tudo e tal, depois embarcavam e iam embora de navio, porque naquele tempo não usava avião, né? Tinha avião, mas não usava. Iam de navio, foram lá lutar na guerra. E Sorocaba tem alguns que morreram. Nossa. Lá. Olha, eu me lembro de um que foi vivo, tudo, mas ele veio com um problema na perna. Ele era um caçar. Eu me lembro que ele mancava e ele pegou pé de trincheira. A gente lembrava disso aí, pé de trincheira. O que foi? Congelou o pé dele e tudo lá na coisa e veio, teve que operar aqui, depois ele veio tudo. Eu me lembro que ele morava ali sabe a Salvador Corrêa? Uma casinha na esquina da Salvador Corrêa com aquela ruinha, acho que é Conde Francisco Matarazzo, não sei. Você sabe que eu conheci bem o seu Benedito Melo, ele foi para expedicionário, né? Porque ele é pai, o filho dele é casado com a minha irmã mais velha, e o irmão dele foi o delegado da Receita Federal em Sorocaba, recentemente aqui, o José Luiz, está aposentado agora. Mas é interessante você lembrar que houve uma festa, então, aqui, comemorou, foi na rua, como que foi? O que você lembra? Não, o desfile. Teve desfile. Teve o desfile da Vitória, teve, sabe? Foi bem celebrado. Era uma coisa que foi, ainda, quando acabou a guerra, o Getúlio Vargas ainda era o ditador aqui do Brasil. Depois, até em função da participação do Exército Brasileiro, nessa coisa toda, aí depuseram o Getúlio Vargas. Eu me lembro muito bem quando ele foi deposto, né? Ele não foi deposto, ele se matou, né? Se matou. Tanto que a gente fala agosto, em agosto, né? Antes de sair, ele se matou. Isso. Mas é aquilo que a gente fala. E as campanhas políticas, eu me lembro das campanhas políticas, né? Brigadeiro Eduardo Gomes, né? Juscelino Kubitschek, Juarez Távora, tudo. Os militares tiveram uma participação muito grande também na política brasileira, né? Mas essa as coisas que a gente lembra daquele tempo, né? E quando você passa hoje na Praça Fernando Prestes, outro mundo, né? Você passa, olha só, você sabe quem que morava? Ou tem um prédio de um hotel ali, eu não sei se é hotel, mas é hoje, onde é uma secretaria da Fazenda, qualquer coisa, ali morava o senhor Álvaro Soares. Olha só. Não, o senhor Abílio Soares, que era filho do senhor Álvaro Soares, que era da rua lá, né? O senhor Abílio Soares. Aí tinha um bar na esquina que era dos irmãos Monteiro. Um bar, sorveteria, coisa. E ao lado morava o doutor, era filho do seu Abílio Soares, pai da Ieda, pai dessas moças que eram do meu tempo, era o Rodolfo Nogueira Soares. Então, você tinha famílias, né? Você tinha famílias. Família José Miguel, né? Família Mencassi, família tal, né? Então, são coisas que a idade da gente... O problema de você ficando longevo, você vai... De repente, você olha para trás e fala, mas onde é que está fulano? Eu encontrei agora de pouco, eu estava na concessionária, o Jim. Quem é o Jim? O pai dele foi gerente do Banco do Brasil e foi um dos donos da Automec. Entende? Era ele e o irmão. Ele era o Jim e o irmão era o Oswaldo. Eu falei, aí ele veio me cumprimentar, tudo. Eu falei, aí, Jim, como é? Ele falou, e seu irmão? Ah, meu irmão já faleceu. Entende? Aí você vai vendo, relembrando, né,
O pai dele chamava-se Oswaldo Teixeira. Foi sócio do João Pérez na Automec. Depois saiu, o João ficou sozinho, a família, né, do João. Tudo. Enfim. Mas a gente vai ficando... Aos 87 anos, você dá uma olhada do lado, você já vê onde é que está fulano. Ah, já foi. Onde é que está a senhora fulana? Ah, já foi. Onde é que está? Entende? É bom. É bom, porque a gente tendo saúde, está tudo bem. E eu tenho uma irmã que tem 97 anos. Está firme ainda. Entende? Graças a Deus. Então, essas lembranças que vão repassando para a vida da gente. Então, uma coisa que era muito importante para Sorocaba, as meninas estudarem no Colégio das Madres, era o Santa Escolástica. Hoje, quem são as meninas que estudam no Santa Escolástica? Você olha assim, não, pera, tem, mas você não tem mais lembrança, isso não é uma coisa importante mais. De repente você vai lá no tal do Campolim, né? Agora tudo é Campolim, né? Tem as escolas lá, onde estudam as crianças, rapazes, meninas, moças, tudo. Né? E outro dia eu subi num prédio lá, foi o meu médico do Maiello, doutor Maiello, fui lá tomar consulta com ele, eu olhei pela janela, vi a casa onde mora os que sobrevivem, da família Campolim, que ainda estão morando na mesma casa que pertencia à família, o senhor Aquiles Campolim, que ele foi diretor do Grupo Antônio Padilha, que é uma família bonita, grande aqui, dono de toda aquela área do bairro que tem o sobrenome dele, né? Foi se transformando. É isso. Bom, a gente passeou bastante por sua memória hoje, hein, Sérgio? Olha, tem muita coisa aqui ainda, porque de vez em quando dá uma falhada, né? Isso aí, coisa. Mas o maior sentimento a minha que eu tenho... mais que a sua. Olha, o maior sentimento que eu tenho é passar na praça e você olha o Sorocaba Clube, de vez em quando, uma vez eu dou uma entradinha ali. No Recreativo já faz algum tempo que eu não... Nem dá, tá a porta fechada. A gente ia lá, dançava. Eu me lembro que o Glenn Ford veio no Recreativo. Teve um baile no Recreativo, o Glenn Ford veio lá, tudo. Quem trouxe ele foi o Pavlovski? Era o Salomão. E o Salomão agora fez... Você teve lá, né? Eu tive lá na inauguração. Encontrei com a esposa dele, 90 e tantos anos ela tem. Tá lá. Conheço bastante eles todos. Eles moravam na Rua Pará, vizinho da casa onde eu morava também. Entende? Das meninas, eu me lembro delas todas pequenas, entende? E você teve na festa lá, foi bonito, né? Muito bonita. Ofereceram uma série bonita. Mas o que estava um pouco apertado, então não dava para a gente... Sim, foi bastante gente. Infelizmente. E depois uma outra coisa. Os fotógrafos quase que agridem as pessoas com aquelas máquinas. Eles precisam fazer a sua função, tá certo? Eu tenho que reconhecer. Mas eles empurram, trocam, batem com a máquina em você, tudo, e aquilo merecia que a cerimônia fosse feita num ambiente maior. Ali na entrada deles, num ambiente maior. Deve ter sido na entrada ali. Foi na entrada, isso. Mas merecia que fosse num ambiente maior. Mas porque realmente a obra... Eu me lembro, olha só, a Rádio Vanguarda começou na praça. Na praça, onde tem um prédio, edifício chamado Sofia Cheda. Foi ali? Ali tinha uma loja da Drogazil. Era um sobrado, embaixo era a loja da Drogazil, e em cima era o consultório do Dr. Humberto Reale. Olha só. Tá? Que dá nome ao estádio. Depois, o Otto veio, que era locutor da PRD7. Salomão, que era da PRD7 também,
eles fundaram a Rádio Vanguarda. Olha só. Era ali, entende? O Gilberto Veio Júnior trabalhou lá também, tudo. Então tudo você tinha ali na praça. Que coisa. Olha que coisa, né? E hoje está o centro... A delegacia de polícia ficava na esquina de baixo, na Mailasque ali, na esquina de baixo da delegacia de polícia de Sorocaba. Sorocaba, nessa mudança, né? Hoje o centro político e administrativo é na Avenida Carlos Reinaldo Mendes, né? Lá está a TV Tem, agora a Vanguarda, você tem o Jornal Cruzeiro, tem o Ciesp, tem a Receita Federal. Mas é longe, não? Então, é um saco chegar lá, viu? É longe. É longe. Enquanto está aqui... Você sabe por que a prefeitura foi construída lá, o prédio? Para ficar perto do Éden lá. Exatamente. Ali onde é hoje a prefeitura era o Jockey Clube de Sorocaba. E o Éden e Cajuru começaram a querer fazer queriam ficar... Emancipar o município, tudo. Então, o Teodoro Mendes, é uma coisa muito gozada, o pessoal brincava que o Teodoro era o prefeito, ele fez um prédio em forma de T. Teodoro era uma figura, ele faleceu muito prematuramente. Família Mendes, gente... Dona Cotinha Mendes foi professora lá no Ginásio do Estado, junto com a minha tia Laila, entende? Eu me lembro muito bem da dona, amiga da nossa família, a família era o Curtume e Teodoro Mendes, avô do Teodoro. A gente volta nesse assunto que a gente avançou bastante aqui, estamos com 40 minutos já conversando, a gente sempre fala uma meia hora. Hoje, você puxou a língua, ela veio. Foi muito legal, viu? É bacana... Ainda bem que não falamos mal de ninguém, só falamos bem. Só bem, é isso essa é a nossa missão, a construção do bem a partir das suas lembranças. Sérgio, obrigado, boa semana para você. Eu que agradeço a oportunidade e vou puxando alguma coisa aí para na próxima eu fazer alguma fofoca aí. Tá bom. Tem bastante, viu? Eu sei que tem. Até a próxima, tchau, tchau.